Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Fala, minha gente, tudo bem? Parece que tá na moda falar sobre propósito. Propósito, você tem que ter um propósito, você tem que encontrar um propósito, você tem que empreender com propósito. Propósito. Muito se fala sobre propósitos. E eu quero aproveitar que este ano, 2018, tá fazendo 18 anos daquele filme A Corrente do Bem. Lembra aquele bonitinho filme Corrente do Bem? Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joy, lembra? Eu quero falar um pouco sobre propósito, mas mais do que isso, quero falar sobre dever. O filme já é maior de idade. A Corrente do Bem foi lançada em ano 2000, e contava uma história muito bonitinha. Não sei se você se lembra. O professor de sociologia, que era o Kevin Spacey, nada menos, né? Um bom professor de sociologia, diga-se de passagem. Ele lança um desafio para os alunos dele. Fala, olha, tragam uma ideia para mudar o mundo. O garotinho, então, ele volta com uma ideia que era do tipo passar para frente. Você deveria pegar um grande favor, algo que ninguém poderia fazer por você, mas alguém fez por você, e aí, quando alguém fizesse isso, você deveria passar isso para 3 pessoas. Bonitinho, né? E ele passa à frente, ele faz... Ele coloca o trabalho dele de sociologia em prática, e quando ele pensa que nada deu certo, aquilo começa a gerar uma corrente do bem. As pessoas começam a se engajar, receber e a fazer, e isso gera toda uma comoção, uma história muito bacana, né? E eu quero ver com você aqui hoje, o Emmanuel está falando de dever. Você pode falar assim para mim, poxa, mas dever e corrente do bem, o que é que isso tem em comum? Escuta só. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem da evolução em sua obra divina, no enlace do próprio aperfeiçoamento. Ele vai definir o que é o dever, o que você deve fazer, né? O dever ele vai definir como essa harmonia, como esse senso de sentido, esse senso de navegar por um rio que é, né, essa faixa de trabalho no bem que ele está falando. Então veja, o meu dever, ou seja, qual é o trabalho, qual é a expressão do bem que me cabe, que é minha, que é só minha, que eu tenho que fazer. Onde é que eu me harmonizo com o fluxo do bem? Como é que eu me harmonizo com o fluxo do bem e o manifesto na minha vida? E o manifesto ao meu redor? Gente, isso é propósito. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Isso é propósito. Ter a consciência do seu propósito é saber justamente qual é a faixa de atuação em que você deve trabalhar para fazer fluir o influxo do bem àqueles que te cercam. E veja, fluir, veja só que bacana, para a sustentação da ordem da evolução em sua obra divina. O que é fazer o bem se não contribuir para a evolução daqueles que te cercam? Contribuir para a sua melhora, contribuir para a sua autonomia, contribuir para quê? Para que eles também encontrem as faixas de vibração que darão pleno fluxo ao bem na vida deles. É corrente do bem, é a corrente do bem. Cumprir o meu dever, seguir o meu propósito, é dar plena vazão ao bem que passa por mim e faz o outro evoluir, faz o outro progredir, faz por ele o que talvez nenhum outro pudesse fazer e que o levará a replicar esse bem a outros que também estejam necessitando desse impulso. É a verdadeira corrente do bem. Corrente essa
que ninguém melhor exemplificou, na minha opinião, do que o próprio Cristo, do que Jesus. Ninguém nos fez 3 favores, como dizia lá o filme, né? Você tinha que fazer 3 favores para alguém que essas pessoas não pudessem fazer sozinhas, ou de alguma forma elas não teriam como te retribuir, você teria que fazer gratuitamente esses 3 favores. Para mim, o cara que começou a corrente do bem se chama Jesus. Ele fez 3 favores para nós. O primeiro favor, ele nasceu no meio de nós, no meio disso aqui. Segundo favor, ele viveu no meio de nós. Viveu plenamente o seu dever e o seu propósito. Ele não deixou em nenhum momento de ser canal, de ser fluxo de bem. E ainda que nós o assassinássemos, como fizemos, não bastando nascer, não bastando viver no nosso meio, ele reaparece, ele ressurge da morte para dizer: não quebrem a corrente do bem, descubram o seu dever, cumpram o seu dever como eu cumpri o meu. Tchau, sempre avante, questa é a coisa bem.